Olha, nesse momento a mesa está parada, né? O governo faz 2 semanas que prometeu trazer uma proposta para ser avaliada pelas entidades, mas até agora nada. Realmente o momento é crucial, porque dia 31 é o prazo, né, de encaminhamento do projeto de lei orçamentária. Tá? E a previsão é que já teríamos que ter as negociações fechadas até essa data. Mas a verdade é que essa mesa também, ela nunca funcionou da forma que deveria ter funcionado. O próprio ministro Nelson Barbosa, juntamente com o secretário Sérgio Mendonça, estabeleceu uma dinâmica para a mesa que nunca funcionou. Ela começou em maio, chamaram todas as entidades para a gente apresentar nossas reivindicações. Teve a parte geral, onde apresentamos a reivindicação de 27,3%. E mais equiparação dos benefícios, entre outros itens, né? E o governo só veio trazer sua contraproposta no final de junho. A mesa praticamente foi interrompida junho inteiro, né? Desde final de maio até o governo nos chamar em junho. Aí ele apresentou a contraproposta foi de 21,3 divididos em 4 anos, ou seja, muito inferior àquilo que nós tínhamos reivindicado. E aí, com a rejeição quase geral disso, o governo, aí, em meados de julho, trouxe a proposta de reajuste pela inflação dos benefícios. E de lá para cá, o governo simplesmente chamou as entidades uma a uma para tratar dessa pauta geral, né? E, dada a rejeição dela, né, por quase todas as entidades, ele se comprometeu a trazer uma nova proposta. E estamos aguardando. Estamos aqui na última semana esperando a chamada do governo para a apresentação da proposta. Bom, o que é mais importante para nós, e a gente gostaria de ver resolvido, é a nossa pauta específica, principalmente a questão do realinhamento salarial. Tá? O realinhamento é a recuperação do salário do analista, né, e que o salário do analista passe a ser novamente igual ao salário do procurador. E também recuperar a proporcionalidade entre técnicos e analistas, que era de 50%. Tá? Então esse é o ponto principal, que isso equivale a uma recuperação do prestígio do Banco Central dentro do serviço público. O Banco Central, desde o FHC, ele vem perdendo prestígio. Começou lá com o FHC, quando ele fez um projeto de lei para definir quais eram as carreiras de Estado, e o Banco Central ficou de fora. Depois de uma árdua luta, isso lá em 1998, nós conseguimos colocar o Banco Central dentro do projeto de lei, porém aí o projeto acabou sendo arquivado, não foi mais adiante. Mas o que se mostrou dali para diante é que nós passamos a perder salário dentro do serviço público em comparação com outras carreiras, tá? E culminou aí em 2008, quando passamos a ganhar por subsídio, que os técnicos foram desvalorizados, né? Eles tinham uma proporcionalidade de 50% e perdeu. E um pouquinho antes disso, né, em 2006, o analista definitivamente perdeu a correlação que ele tinha com os procuradores do Banco Central. O salário de ambos eram equivalentes, né, e desde então os procuradores conseguiram um acréscimo, uma valorização da carreira deles, e nós analistas, que somos aqueles que fazem a atividade fim do Banco Central, ou seja, a atividade para o qual o Banco Central existe, e estamos aí com um salário inferiorizado. Olha, na realidade é o que estamos fazendo nos últimos anos, né? Embora realmente tenhamos intensificado bastante essa questão nos últimos meses, né? Mas isso, como eu disse, é uma necessidade desde lá de 2006, quando a gente perdeu a equivalência junto com os procuradores. Nós conseguimos recuperar um pouco lá em 2008, mas foi exato com a introdução do subsídio, mas exatamente nesse momento nós perdemos a proporcionalidade que os técnicos tinham em relação aos analistas, e desde então a gente vem lutando para que isso seja recuperado. Tá? Em 2012, na última campanha, a gente bateu bastante nessa tecla, tá? Mas ultimamente
a gente fez uma reunião com o Tombini, reunião pré-eleitoral, né? Foi antes das eleições do ano passado, onde a gente levou essa questão e o Tombini achou que era válido, era importante, né? Resolvemos dar sequência nisso, apresentamos um estudo para o banco, ainda no final do ano passado, tá? Onde colocávamos justificativas, nós dizíamos mais ou menos qual era o impacto que deveria ter para que a gente trabalhasse em conjunto. Porém, logo no início do ano, né, com o ajuste fiscal do Levi, né, o Banco Central, como um dos artífices econômicos do país, tirou o pé, né, achou que não era o momento adequado da gente avançar nessa questão, mas nós, independentemente disso, apresentamos uma proposta ao Nelson Barbosa, apresentamos ao Sérgio Mendonça, começamos a conversar com o Ministério do Planejamento, na reunião de reivindicação apresentamos isso e temos enfaticamente conversado com o Ministério do Planejamento que precisamos resolver essa questão. Tá? E agora, nas últimas semanas, voltamos a conversar com o banco. Tá? Que o momento é imperioso, o momento é agora, nós temos uma janela de oportunidade agora que a gente pode conseguir emplacar essa questão. Tá? Nesse momento onde carreiras congêneres a nossa estão conseguindo algum diferencial. Então a Receita Federal foi oferecida a ela um bônus de eficiência. Tá? A AGU foi oferecido um bônus de sucumbência. Tá? E são coisas que podem levar essas carreiras a se distanciarem no quesito de remuneração do Banco Central se nós não emplacarmos a questão do realinhamento. Então, nós estamos trabalhando aí diuturnamente nessa questão para ver se conseguimos emplacar nesse momento essa nossa reivindicação. O servidor é a parte mais importante nessa brincadeira, né? O servidor, ele tem que mobilizar. Ele tem que se mobilizar, ele tem que mostrar para a diretoria, ele tem que mostrar para a sociedade, ele tem que mostrar para o governo que essa situação é insustentável. Né? Essa situação de desvalorização do Banco Central desanima os servidores, né? E que precisamos nos equipararmos com as carreiras mais valorizadas do serviço público. Tá? Temos que empurrar o servidor, quem vai conseguir empurrar a diretoria para que ela vá ao governo e leve isso como uma reivindicação importante da categoria, como forma, inclusive, de pacificar a casa. Né? E aí a gente tem os exemplos, né, de outras carreiras, como a AGU, por exemplo. A AGU fez uma grande mobilização lá pela PEC 443, entregaram cargos de comissão, fizeram plantões permanentes no Congresso, o objetivo era aquele, se mobilizaram e conseguiram arrancar a aprovação no primeiro turno na Câmara da PEC deles. A Receita, por outro lado, ela também entrou em greve nas últimas semanas pela valorização da carreira do auditor fiscal, tá? Que eles consideram que está sendo desvalorizada. Tá? Com isso, elas já conseguiram que o governo oferecesse um bônus de eficiência, tá? Para resolver, né, essa insatisfação. Então, o importante é que o servidor se mobilize, tá? Que ele vá para as assembleias, discuta a forma de mobilização e se mobilize. Principalmente agora, nós estamos praticamente na semana derradeira, né? Por questões legais, dia 31 é um prazo derradeiro para se enviar o projeto de lei orçamentária. Então essa semana é crucial para a gente conseguir um sucesso nessa nossa reivindicação. Empenho. Da direção da autarquia nós esperamos empenho. Eu espero o empenho do Tombini para levar essa questão a nível ministerial, para ele conversar e convencer o ministro do Planejamento, o ministro da Fazenda, se necessário, conversar com a Dilma, que logicamente sem a aprovação da Dilma as coisas não vão avançar. Então cabe ao presidente da casa fazer esse contato com as esferas superiores do governo. Tá? E a diretoria
cabe fazer o restante do trabalho, que é as justificativas técnicas, apresentar a propositura ao Ministério do Planejamento, fazer as justificativas, inclusive, na questão da organização, tá? Que essa diferenciação salarial entre analistas e procuradores prejudica o clima organizacional, que essa diferença salarial de técnicos e analistas que trabalham no mesmo ambiente, né, também prejudica o relacionamento. Então, esse é o trabalho que a diretoria tem que fazer, tem que se empenhar também para que essa questão seja resolvida dentro do governo. Ah, sim, nós temos uma expectativa disso sim, porque afinal das contas nós apresentamos uma proposta de 27,3%, mais equivalência dos benefícios com os outros poderes, e o governo trouxe uma contraproposta de 1,3% em 4 anos, que foi rejeitada pela grande maioria das entidades, e reajuste inflacionário dos benefícios, né? A proposta foi rejeitada. Então, se a proposta foi rejeitada, a lógica é que ele vem agora com uma nova proposta melhorada, tá? A nossa expectativa é que ele venha com uma proposta só para 2 anos, tá? E melhorada em relação àqueles índices que ele passou dos 21,3%. De toda forma, o governo vem dizendo ultimamente que tem que manter os 4 anos, porque já foi oferecido 4 anos para o judiciário, já foi oferecido 4 anos para os militares, mas foi oferecido 4 anos em patamares um pouquinho melhores. Então, nós acreditamos sim que venha alguma coisa melhorada, principalmente porque o judiciário está levando um pouco mais e os militares também. Afinal das contas, na LDO, que está lá para ser votada ainda, né, o governo colocou lá como meta que os outros poderes tivessem o mesmo reajuste que estava previsto para o executivo, que era os 21,3%. Uma vez que ele está propondo mais para o judiciário e para os militares, tá, a lógica é que ele traga um pouquinho mais para nós, sim, nessa proposta deles. E aí a gente avalia, né, a aceitação ou não dessa proposta do governo. Olha, a única mensagem que eu tenho que trazer agora é: vamos mobilizar, vamos nos empenhar. Servidor, vamos para as assembleias, vamos discutir a mobilização, mandem e-mails para os seus diretores, cruzem com os seus diretores, perguntem do realinhamento, tá? Mandem e-mail para congressistas, ou seja, façam uma mobilização, reclamem. Este assunto tem que virar um assunto deveras importante, tá? De forma que a gente tenha força para fazê-lo caminhar junto ao Ministério do Planejamento, junto à Casa Civil, de forma que a gente consiga fazer devidamente o realinhamento dos nossos salários. E, por fim, colocar, né, o Banco Central de volta ao seu devido lugar dentro do Serviço Público Federal.